essa questão do peso sempre me afetou muito. Porque, cara, crianças e adolescentes são terríveis, né? Quando eles querem ser. Então, a gente consegue... Eu sofri muito bullying com isso, né? E então, quando eu tive a oportunidade de fazer, né, a cirurgia bariátrica, foi, assim, a melhor coisa que na época parecia ser pra mim. Mas então, eu sempre tive essa experiência de ser muito fechada, assim. Quando tu me via, assim, falando, colocando minha opinião pra fora e tal, parecia que eu era aquela pessoa, assim, que não se importa com nada, que não liga pra opinião dos outros. Mas, a verdade, era pura mentira, né? Eu sempre fui uma criança muito tímida e muito... Eu me sentia, não era, mas eu me sentia muito sozinha, assim, porque meus amigos não entendiam o que eu tava passando, assim, ninguém entendia o que eu tava passando. E é uma coisa que machuca a gente, querendo ou não, né? Com certeza. É engraçado ver que, tipo, aquelas coisas que grudam na tua cabeça, Com certeza. sabe? É bem triste. E daí, tipo, sempre ser excluída, né? Eu tinha meu grupo fiel de amigos, né? O Guto, a Júlia e a Regina, sempre junto comigo. Mas, tirando eles, a gente nunca era uma pessoa de muitos amigos, assim, porque o pessoal da turma não dava muita bola. Porque a gente tinha opiniões diferentes também, né? Todas as questões da vida. Mas... Agora que eu tô aprendendo o que é ser mais aceitada, mais olhada e tudo isso, e a gente reparou que é depois do emagrecimento, né? Então, o peso sempre foi algo que pesou realmente, assim, não só fisicamente, como psicologicamente na minha vida, assim. Eu sempre fui gordinha, né? Então, e eu era terrível. Era um bullying, um bofete. Eu resolvia no grito. Amo, tá certíssima. Não sei, imagina. Ah, eu acho. Olha, hoje em dia, eu queria ter feito diferente, tá? É que na minha época não existia tanto, assim, conselho tutelar, tipo, entender essa coisa mais... Era agressão mesmo, não existia... Bullying não existia, entendeu? Entendi. A gente sobrevivia a qualquer coisa que acontecia. Alguém falava e tu revidava. Baleia, Free Willy, rolha de poço. Rolha de poço eu já fui também. Rolha de poço eu já fui. Não, engraçado, pessoal, que eu fui ainda permaneço, mas vocês que lutem, vocês vão ter que me engolir. Eu amo! Desse tamanho! Melhor aí que incomoda mais. Não, pois Eu amo. Mas não chegando no nível Thaís Carla, tudo bem. Tá ótimo. Tá não, ótimo. Ali daí já é... Tá excelente. Complica um pouco. E daí, a partir desse processo, tu fez a bariátrica com quantos anos? Eu fiz a bariátrica, faltava um mês pra eu fazer 17 anos. Fez novinha. Então, eu fiz bem jovem, assim. Já tinha terminado a escola? Não, foi no meu último ano de ensino médio. Então, foi algo bem impactante, assim, porque, querida, no meu segundo ano de ensino médio, eu tava uma bola, né, amada. Eu cheguei aos 105 quilos, só que, tipo, eu não tenho uma estatura que comportava 105 quilos. Então, assim, era bem... Ai, querida, eu era judiada. E aí, quando eu tive essa oportunidade de fazer a bariátrica, foi algo assim, meu Deus, vamos, né? Não pensei em consequências, não pensei em nada. Então, assim... Quem é que propôs? Você ou a tua família? Eu acho que meio que em conjunto. Fizeram um pacote, doutor, nós vamos operar 4. Quanto dá? Basicamente isso. Porque eu sabia que era esse o meu caminho, né? Porque lá em casa eu fui a última a fazer, né? Então, os 3 já tinham feito, eu via o resultado, eu via tudo. E eu sabia que era isso que eu queria, assim. Hoje em dia, eu não sei se eu teria feito naquela idade. Mas se eu continuasse daquele tamanho, provavelmente eu faria. Eu não me arrependo de fazer. Eu só acho que realmente eu era muito nova e eu não sabia... Não soube lidar direito com as consequências, entre aspas, assim, né? Então, eu achava que se eu emagrecesse, todos os meus problemas iriam se resolver. Eu ia me amar, eu ia ter a melhor autoestima do mundo e a vida ia ser bela. E não é bem assim, né? Porque... Sempre tem outras questões que envolvem, né? Quais seriam essas consequências? As consequências são... É uma decisão que tu vai levar pro resto da tua vida. Então, é o resto da tua vida indo no médico muito rotineiramente. Coisas que, assim... Eu comparo com os meus amigos, né? Tipo, pessoas que ficam um ano e pouco sem fazer um exame de sangue. Eu, a cada 3 meses, tenho que fazer vitaminas diárias para sempre. Injeções de vitaminas mensal para sempre também. Muita queda de cabelo, né? Que daí já entraremos nesse assunto também. O que mais? A questão da autoestima é muito importante, porque eu achava que eu ia emagrecer, eu ia ficar uma modelo, né? Mas não é bem assim, tu emagrece, tu tem sobra de pele, tu tem outros 1001 problemas que vão vir com isso, né? Tu não fica com um corpo escultural, tu fica, tipo, com a aparência de bem mais velha quando tu emagrece, né? Eu tinha muito cabelo, assim, naturalmente, assim, eu tinha um cabelo lindo. Então, eu lembro que eu falava, assim, como eu era mais gordinha e tal, a única coisa que eu gostava em mim era meu cabelo. E daí, eu emagreci, eu perdi aquilo. Então, assim, eu fiquei tipo, não dá pra ter uma coisa boa, gente, tem que, sabe? E daí, eu fiquei muito triste, que eu perdi muito cabelo, assim, tem fotos até, que, assim, eu tô contra o sol, aparece todo o meu couro cabeludo, assim, era bem complicado. E aí, as pessoas simplesmente falavam, tu vai ter que aceitar,
porque não tem o que fazer. É isso aí que acontece, tu faz bariátrica, tu perde cabelo. E eu falei, não, não quero ficar careca, não vou aceitar. E aí, só que daí, isso foi quando eu tava no ensino médio, né, que eu fiz a bariátrica. Então, eu fiquei ali 1 ano e meio, quase 2, perdendo cabelo. E aí, quando eu entrei na faculdade, no ano seguinte, eu entrei em estética e cosmética, porque justamente eu gostava de maquiagem, né, e eu queria ter um curso superior, então eu pensei, qual que é o mais perto de maquiagem vai ser estética. Só que eu odiava cabelo. Esse que é a parte engraçada da minha história, assim, eu odiava cabelo. Tanto que eu lembro que quando eu entrei e olhei lá a grade curricular, eu falei assim, eu não acredito que tem capilar. Eu pedi pra minha mãe até, tipo, será que não dá pra gente cancelar essa parte? Tem que fazer capilar mesmo? Eu ficava, ai meu Deus, vou ter que ir lá, ficar fazendo mecha, ficar fazendo não sei o quê, eu não gosto disso, que saco. Mas paciência, né? Tem que fazer, a gente foi fazer. E daí foi ali que minha vida mudou, porque quando eu entrei na disciplina de capilar, que eu achava que ia ser só a parte mais estética, chegou a prof. Micheline, minha maravilhosa, que é essa professora que me introduziu à terapia capilar. Porque quando eu cheguei lá, tipo, eu tava lá no fundo da turma, assim, e ela tava com um tricoscópio. O tricoscópio é aquela maquininha que a gente usa pra colocar no couro cabeludo e ampliar, tipo um microscópio pra cabelo, assim. E ela tava lá na frente, assim, e começou a colocar no couro cabeludo das pessoas. Daí ela começava, tipo, porque isso aqui tem afinamento, isso aqui tem ósseo vazio, isso aqui tem isso, e daí tu pode resolver usando isso, tu pode resolver usando aquilo, tal blend de óleos. E eu assim, ó, que é isso? Tipo, quando eu vi que era algo no couro cabeludo, eu fiquei assim, vou lá. Daí eu me enfiei lá na frente e ela colocou ali o tricoscópio, né? Fiquei apavorada, tava sem cabelo quase. E daí ela disse, eu vi que tu se interessou. Se tu quiser, mês que vem, não sei quanto tempo depois, tem um curso sobre iniciação à terapia capilar. E eu falei, o que é terapia capilar? E daí ela me falou, tipo, terapia capilar é um conjunto ali de técnicas que a gente faz pra melhorar o couro cabeludo. E daí eu falei, vamos lá. Tipo assim, mas foi uma decisão muito impulsiva, assim, porque eu maquiava, eu trabalhava no salão maquiando, não tinha nada a ver com cabelo, assim, tipo, era um salão de beleza, assim, mas não era nada a ver, assim, a minha parte não era nada a ver com cabelo. E daí eu falei, vamos lá, né? Mas no início eu tava pensando, assim, em resolver o meu problema, sabe? Eu não imaginava que ia ser algo que podia estar ajudando outras pessoas ainda, sabe? E daí eu lembro que eu até tava conversando com minha psicóloga antes de eu ir no curso, né? E eu falei, gente, mas é um curso caro, tipo, eu não deveria ter investido nisso, eu deveria ter investido num curso de maquiagem, por que que eu vou fazer isso? E daí me auto-sabotando, sabe, assim. E daí eu queria muito, eu quase desisti daí, quase não fui no curso, assim. E daí a minha mãe e meu pai, eles sempre disseram, não, se tu se compromete a uma coisa, tu vai fazer aquela coisa, assim, tu não vai deixar pela metade. Então eu tava pensando, ai, tá, que saco. Mas eu fui lá no curso e fiz. E daí minha cabeça fez bum, assim, sabe? Porque assim, eu vi que tinha todo um mundo novo, assim, que a gente não fazia ideia. Tipo, aqui em Marau, região, não tinha ninguém, sabe? Era porque eu conhecia, pelo menos, né? Não quero ser aquela, porque eu fui a primeira, não sei. Mas, assim, eu não conhecia ninguém. Eu não sabia o que era terapia capilar, sabe? Eu não sabia. O nome ficava tipo, terapia capilar, o que pode ser isso, sabe? E aí foi quando eu fiz o curso e realmente mudou meus horizontes, assim, porque ali eu vi que, tipo, tinha um jeito de a gente tratar o folículo piloso, o negócio que tá dentro do couro cabeludo pra crescer. Então, não é algo só de, tipo, tu colocar mega, tu colocar plique, era algo de dentro pra fora, era a saúde do organismo. do organismo, exatamente. Então, tanto que os primeiros capítulos ali, que a gente tinha milhões de apostilas, assim, os primeiros capítulos não tinham nada, tipo, com o cabelo, era organismo, corpo humano, todos os sistemas do corpo, assim. Então, assim, era um negócio de saúde integrativa mesmo, sabe? A gente aprende tudo sobre o corpo, porque a gente sabe que o cabelo é um anexo, né? Então, se o corpo não está bem, o cabelo não vai estar bem.